19, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Oremos mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas, e pela essa palavra que possa encontrar lugar em nossos corações. Vou pedir ao irmão Ivan estar se colocando em pé e orando ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças a Deus por estarmos na tua casa, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela leitura da tua palavra que podemos ler nesta manhã, meditar, Senhor Deus. Prepara desde já os nossos corações, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, que ela possa ficar em nossos corações, ó Deus. Também damos graças, ó Deus querido, pelas ofertas, pela fidelidade dos irmãos que dizimaram, que ofertaram, Senhor Deus. Que o Senhor possa dar a sabedoria necessária para esses recursos, ó Pai, serem administrados conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Oramos, ó Pai, pelos ministérios, aqueles carecem de recursos, ó Deus, não somente financeiros, mas também recursos humanos, ó Deus querido. Oramos, ó Deus querido, pelos missionários que estão nos campos, ó Deus, pelo projeto da Keila, o projeto do Radical Sertanejo, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, da vida da Tua serva. Também ali do projeto do Vila Minha Pátria, Senhor Deus, com a Cris ali, ó Deus, juntamente com aqueles missionários, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus querido, usando a vida de cada um ali, ó Deus, que se dedica a pregar a Tua palavra àqueles povos, ó Deus, não alcançados, aquelas pessoas que estão aqui nesse país, ó Deus, sendo muitas vezes rejeitados, ó Pai. Te damos graças, ó Deus querido, porque a Tua igreja tem se mantido de pé, cumprindo, ó Deus querido, a Tua palavra, pregando, evangelizando, fazendo a diferença, ó Deus querido. Que esta igreja continua, Senhor Deus, sendo uma referência aqui neste bairro, Pai amado. Amém. Que as pessoas possam aqui, ó Deus querido, ter um lugar de apoio, um lugar de acolhimento, ó Pai amado. Que cada membro dessa igreja, ó Deus querido, cada congregado, possa, ó Deus querido, ser um farol, possa ser sal e luz, ó Deus querido, na vida desta comunidade, Senhor Deus. Sim, damos graças, ó Deus querido, por ter um lugar tão abençoado como este, onde podemos congregar, onde podemos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, onde podemos manifestar a nossa fé, ó Deus querido, e praticar a comunhão com nossos irmãos, ó Deus querido. Te damos graças por tudo, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos concede. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Esse texto de hoje, Paulo está na sua terceira viagem missionária. Quase no começo desta terceira viagem missionária. A segunda viagem missionária termina com Paulo trazendo Priscila e Áquila de Corinto e chegando em Éfeso para iniciar a igreja lá em Éfeso. Paulo então volta para Antioquia e ali termina a segunda viagem missionária. Algo muito especial acontece aqui em Atos capítulo 19. Nós temos pelo menos umas 5 referências aí, né? Claro que o livro de Atos praticamente fala do Espírito Santo em quase todos os capítulos, mas há 5 referências, 5 textos importantes para nós entendermos sobre o batismo do Espírito Santo, sobre estar cheio do Espírito Santo,
claro, ali começando em Atos capítulo 2, quando acontece o Pentecostes, Atos capítulo 8, quando o Pentecostes acontece ali em Samaria, Atos capítulo 9, quando Paulo é cheio do Espírito Santo, se converte no caminho para Damasco, Atos capítulo 10, com Cornélio, né, ali na região de Jope, onde Pedro estava em Jope, foi chamado para estar com Cornélio, e aqui em Atos capítulo 19, na cidade de Éfeso, com esse grupo de batistas que estavam ali reunidos, e nós vemos 5 passagens importantes. Parece-nos que é um cumprimento daquilo que Lucas, que escreveu o livro de Atos, vai dizer em Atos capítulo 1, verso 8, que receberíamos o poder, o dínamos, para sermos testemunhas do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E olhando esses 5 textos, nós vimos uma progressão do avanço do Evangelho, bem como também essa manifestação do Espírito Santo, batizando, enchendo essas pessoas para cumprir o bom propósito do Senhor. Então nós vemos o batismo do Espírito Santo acontecendo em Jerusalém, e depois se espalhando, né, chegando até Éfeso, e de Éfeso, nós não vamos ver mais essa manifestação depois, mas de Éfeso em diante, Paulo vai até os confins da terra, cumprindo essa palavra de Atos capítulo 1, verso 8. Já respondendo a pergunta que muitos estão aí, mas pastor, no batismo do Espírito Santo, é evidenciado com falar em línguas? Sim e não, né? Sim e não. Sim naquele momento, porque em alguns momentos, não em todos desses 5 que eu falei, você vai ver pessoas de várias culturas, de vários povos. Então falar em línguas foi uma manifestação importante para marcar que o cristianismo não era apenas de judeus para judeus, mas o cristianismo é para todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas. Então, a marcação que nós vemos, principalmente do falar em línguas, nessa manifestação nesses Pentecostes que aconteceram durante esses textos que eu acabei de dizer, eles marcam exatamente, Atos capítulo 1, verso 8, marca exatamente a expansão da igreja. Porém, contudo, ele também não é, porque nós vemos que a manifestação do batismo do Espírito Santo é exatamente ser aquilo que Atos 1:8 fala, é ser uma testemunha, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ser batizado no Espírito, ser cheio do Espírito, é viver uma nova vida, é ser uma testemunha do Senhor Jesus, amém? E o que nós podemos aprender aqui em Atos capítulo 19? Eu separei esse texto e dei um seguinte tema para essa perícope, para essa mensagem dessa manhã. Crentes convencidos, mas não convertidos. Vou repetir mais uma vez. Crentes convencidos, mas não convertidos. É possível ter pessoas que amam a Jesus, que dizem que amam a Jesus. É possível ver pessoas que gostam de estar na igreja, sabem da sua necessidade de ter Jesus, serem convencidos que Jesus é a única solução, mas nunca experimentarem, nunca passarem pela experiência da conversão. Sim, é possível. Com algumas palavras, com uma conversa que Paulo tem com aqueles 12 discípulos, aqui esses 12 batistas, ele descobre que estava faltando alguma coisa para esses batistas aqui. Descobre que estava faltando algo. E você conversando com alguns desses convencidos, você fala da família, a pessoa fala como se fosse um incrédulo, um mundano. Você fala do trabalho, a pessoa fala como um incrédulo, um mundano. Você fala sobre a questão da vida profissional, a pessoa fala como se fosse um incrédulo mundano. Você fala da igreja, então, né, a pessoa substitui tudo pela igreja, né? Tem um time, tem um jogo, tem uma festa, tem um entretenimento. Então, ela parece mais viver como um crente nominal. Um crente nominal, não sei se existe isso, mas alguém que se diz crente nominalmente, se diz um evangélico, se diz uma pessoa que serve a Jesus, mas de nome.
E você conversando com ela, examinando, permitindo situações, você, assim como Paulo, em algumas perguntas, descobriu que faltava alguma coisa para aqueles batistas, também a esses crentes convencidos, quando você começa a conversar com elas, você já percebe que está faltando alguma coisa. Faltando alguma coisa. Todos querem Jesus. Todos entendem que Jesus é a única solução. Todos querem Jesus, as suas bênçãos para a sua vida. Muitos sabem que Jesus é a única solução para a sua vida. Contudo, nem todos se convertem ao senhorio de Jesus. Em João capítulo 3, verso 3, é por isso que talvez Jesus vai dizer para aquele religioso, para aquele Nicodemos, que era líder religioso, e ele diz assim, a isso respondeu Jesus, vamos juntos? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode haver sinais de uma mudança externa para essas pessoas convencidas, como vencer os vícios, mudar as suas roupas, deixar a sua homossexualidade, mudar os seus hábitos. É possível. É possível a todos os seres humanos ter uma mudança. É possível você mudar os seus hábitos. Mas mudar a sua natureza, mudar aquilo que está mais intrínseco do seu ser, somente Deus pode fazer. E Ele faz isso por meio do Espírito Santo. Por isso que a importância do Espírito Santo. Não pode haver cristianismo verdadeiro sem a operação interna do Espírito Santo, que vem habitar no indivíduo remido. Sem essa experiência tal como vemos no livro de Atos, do tipo batismo do Espírito Santo, não poderá haver verdadeiro progresso na vida espiritual. E nem a transformação segundo a imagem moral e metafísica de Cristo poderá começar a ser uma realidade na sua vida, a ser uma nova criatura, a cada dia remover da sua vida a velha natureza, o Adão caído, e a cada dia se revestir do novo Adão, do novo Senhor Jesus Cristo. A cada dia você tendo a imagem dele e crescendo na estatura dele, chegar à estatura dele, que é o nosso alvo, nosso objetivo. Isso é impossível ao homem natural, isso é impossível àqueles que tentam ser crentes na força do braço, aqueles que são apenas convencidos, mas ainda não se converteram. Por isso que o Espírito Santo, então, ele vem, ele age, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Em João 16, verso 8, diz assim, o próprio Jesus dizendo, vamos juntos? Quando ele vier. É por isso que tem muita gente que é convencido e não se importa viver uma vida de pecado. Continua roubando, continua mentindo, continua fazendo fofoca, continua enganando as pessoas, continua machucando as pessoas. Por quê? Porque para ele ou para ela faz indiferença. Ele está apenas convencido que precisa de uma religião, mas ele ainda não se converteu ao cristianismo, não recebeu, não foi batizado no Espírito. O Espírito é quem nos convence do pecado. Um crente verdadeiro, ele não permanece no pecado, ele pode até pecar. Mas a grande diferença de um convencido para um convertido é que o convencido, ele fica adulterando com todo mundo e vai para sua casa, toma um banho e para ele está tudo bem. Mas um crente convencido, quando cai no pecado, aquilo lhe consome a sua alma, aquilo lhe consome a sua alma, e começa ali a sua consciência, que não basta apenas tomar um banho, porque ele sabe que o único lugar que vai limpar ele dos seus pecados é o sangue de Jesus. Então, é importante o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você vai continuar um convencido. É o Espírito Santo que opera em nossa regeneração, nos habilitando e capacitando para vivermos e cumprirmos a nossa função no corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. Talvez sobre isso aqui precisávamos só de uma mensagem para explicar cada um desses pontos. Sem o Espírito Santo, nós não nasceríamos de novo, não seríamos habilitados para vivermos e cumprirmos a nossa função no corpo de Jesus. É por isso que tem muito crente que começa, muito crente convencido,
que começa o ministério e para no meio do caminho. É muito crente convencido que acha que é o bambambam, que pode fazer isso, pode fazer aquilo, e de repente daqui a 1 ano, 2 anos está fora da igreja. Porque é o único que pode te habilitar para fazer a obra do Senhor, porque esta obra do Senhor é uma obra santa, esta obra do Senhor é feita no Espírito e não na carne. É necessário que a cada dia o Espírito Santo nos habilite e nos fortaleça, nos capacite para fazermos esta obra que é sobrenatural. João capítulo 3, verso 6, Jesus ainda falando com Nicodemos, ele vai dizer assim: o que nasce da carne, vamos juntos? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é necessário nascer de novo. Porque o Espírito Santo nos assegura que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que naquele momento de dúvida, naquele momento de dificuldade, naquele momento na qual as setas inflamadas do diabo chegam a te atacar a sua fé, atacar a sua vida, colocando dúvidas, pessoas venham te acusar, venham te falar, perguntar, te questionar se realmente você é crente ou não. Mas é Romanos capítulo 8, verso 16, como Paulo diz, que o próprio Espírito, vamos juntos? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos dar essa segurança que somos filhos dele. É o Espírito Santo que vai assegurar que daqui a 30, 40 anos, se Jesus não voltar, é que você está aqui congregando e não desistindo, apesar das lutas, apesar das dificuldades. É o Espírito Santo falando no seu coração, dizendo: não pare, não desista, eu sou contigo. E o texto de hoje nos responde: quando é que recebemos o batismo do Espírito Santo? Olha só o que Paulo diz para aqueles 12 batistas. Ele diz no verso 2: perguntou-lhe: recebestes porventura o Espírito Santo? Recebestes porventura o Espírito Santo? Quando? Aí está a resposta. Paulo está nos ensinando. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Quando é que você fala em línguas? Quando é que você recebe o Espírito Santo? Paulo está dizendo: quando crestes, e não depois que você crestes. Há alguns grupos cristãos que dizem que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção. A primeira bênção seria a salvação, quando você crê em Jesus Cristo. E uma segunda bênção seria o batismo do Espírito Santo. Nós, contudo, acreditamos que o batismo do Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas ela está incluída nessa bênção da salvação. Porque a partir do momento que você crê, que você exerce a sua fé, a fé salvífica, porque é somente por meio do Espírito Santo é que os seus olhos são abertos para você confiar a sua vida a Jesus Cristo. É por meio do Espírito Santo que você é convencido do pecado. É por meio do Espírito Santo que você é habilitado para dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então, nesse momento, você é imerso na presença de Deus por meio do Espírito Santo. Então, quando é que nós recebemos o Espírito Santo, igreja? Quando? Quando crestes. Olha que Paulo escreve em Efésios capítulo 1, verso 13. Ele diz assim, Efésios capítulo 1, verso 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem. Olha só a sequência, igreja. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês, o quê? Vocês então, creram em quem? E Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade quando lhes deu que Ele havia prometido. Verso de número 14, o Espírito Santo é a garantia de que receberam o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus, portanto louvemos a sua glória. Os 12 batistas nunca ouviram que existia um Espírito Santo, parecem batistas mesmos. Eles diziam assim, Eles disseram assim, pelo contrário, verso 2,
nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Os 12 batistas nunca ouviram que existe o Espírito Santo. Não que eles não sabiam da existência do Espírito Santo, pois João e o Antigo Testamento já ensinavam sobre o Espírito Santo. Mas o fato do Espírito Santo ter descido, conforme Atos capítulo 2, essa mensagem não havia chegado até aqueles 12. O comentarista bíblico Champlin descreve sobre eles dizendo assim: o mais provável é que aqueles homens tivessem ouvido o testemunho de João Batista acerca de Jesus como o Messias prometido, tendo vindo a crer nesse testemunho. Entretanto, ficaram totalmente destituídos de treinamento cristão doutrinário, por terem perdido todo o contato com os cristãos, jamais tendo estado em algum centro ou onde a igreja fora estabelecida. Então o Champlin acha que, pelo fato daqueles 12 não terem contato com a igreja cristã, não fazerem parte de uma igreja ainda, e quando chegam então em Éfeso, e Paulo então deixa Áquila e Priscila, e eles começam aquela igreja, ao serem inseridos ao corpo da igreja, isso também acontece com Apolo, no capítulo anterior, no capítulo 18, Apolo era um judeu, um estudioso, ele sabia sobre Jesus, e ele era um pregador, né? Era um judeu pregador, fervoroso, diz o texto aqui, que ele no capítulo 18 diz que ele era fervoroso. Mas foi necessário que Apolo chegasse à igreja e fosse ensinado por Priscila e por Áquila, para que ele pudesse então conhecer mais sobre o caminho. E é por meio da igreja que Apolo e esses 12 então vão conhecer sobre Jesus. Apolo então vai ser enviado como missionário, né, da igreja. Apolo vai para Corinto. Então Paulo chega em Éfeso novamente. Veja o quanto é importante você fazer parte de uma igreja. E estando nesta igreja, nunca parar de aprender. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: antes, vamos juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor, a Ele, tanto agora como no dia eterno. Como é importante você fazer parte de uma igreja, e estando nesta igreja, nunca parar de aprender. Parar de crescer. Tem gente que se acostumou com a vida de crente, e talvez esteja como Apolo, conhece um pouco sobre Jesus, mas sabe muito pouco. Ou como esses 12 batistas aqui, que conheciam aqui um pouco sobre Jesus, um pouco sobre o Antigo Testamento, mas não sabiam ainda do batismo do Espírito Santo, não sabiam ainda sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, estamos nesta vida, e enquanto estivermos respirando, nós vamos continuar aprendendo. Não seja tolo e achar que você já sabe tudo. Isso é a maior tolice. Provérbios capítulo 12, verso 15. O Provérbios diz assim, vamos juntos? O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, deixa de ser tolo. Aprenda. Amém? Para de tolice. Você acha que sabe? Esteja disposto a aprender, porque os sábios estão continuamente aprendendo. Amém? Assim como esses 12, nós vemos no capítulo 18, Apolo, sempre aprendendo. Vamos terminar, nosso horário está avançado. Verso 3, 4 e 5. Voltando aqui. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. O que está implícito nesse texto? O que está implícito nesse texto? Seria que, quando nós olhamos para esse texto, ou para o contexto desse texto, não há evidência que todos que foram batizados no batismo de João foram forçados a um segundo batismo. O batismo de João era devido ao arrependimento.
O batismo cristão inclui esse valor também. Em Atos capítulo 2, verso 38, Jesus, ou Pedro dizendo, Pedro então diz àqueles que estavam ouvindo o seu sermão, ele diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo cristão, assim como o batismo de João, incluía também a questão do arrependimento. Só que, além disso, o batismo cristão fala também da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Romanos capítulo 6, Paulo nos escreve sobre isso, a partir do verso 3, ele diz assim: com certeza, vocês sabem quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus. Fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Verso 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isto para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Com certeza, nós vimos aqui que, além do arrependimento, o batismo cristão nos inclui, então, nesta união com Cristo. O arrependimento cristão não consiste apenas em uma modificação de hábitos, ou a própria vida. O arrependimento é um certo entrelaçamento da vontade divina e da vontade humana. Então, em algum momento ali, esse arrependimento, ele entrelaça a nossa vida com a nossa vontade, com a vontade de Deus sobre a nossa vida. E pela influência do Espírito Santo, então, somos conduzidos a viver esta vida, que um dia morremos a morte conforme Jesus, ali fomos sepultados com Ele, porque aquela morte que Cristo estava tendo no Calvário, é uma morte que hoje se tornou substituição. Quando Cristo morreu, ali o cristão que se decide pela fé, também entrega os seus pecados, entrega a sua velha vida. Adão, nossa velha natureza, está sendo mortificada também. Então com Ele somos entrelaçados, mortos pelo nosso pecado, mortos para vivermos uma nova vida. A partir então da ressurreição, da imersão, quando nós saímos das águas, estamos ali simbolizando que a ressurreição de Jesus, o poder da ressurreição, ela também exerce na minha vida e na sua vida, para que nós possamos viver uma nova vida. Quem está entendendo, diga amém. Talvez eu precisava de uma outra pregação só para explicar isso, mas tudo bem. Segundo, alguns grupos como os anabatistas e até mesmo algumas outras seitas dizem, se você foi batizado em outra igreja, conforme esse texto mostra, que você deve ser batizado naquela igreja também. Não entendo dessa forma. Não consigo ver isso nesse texto. Não consigo ver isso nesse texto. Algumas igrejas, para você se tornar membro, independente de onde você veio, indiferente da sua história, aquele grupo diz que você deve ser batizado novamente. Não acho que esse texto diz sobre isso. Terceiro, que o batismo deve ser realizado apenas no nome de Jesus, conforme diz o verso de número 5. E eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Bem, aqui na verdade é que aquele grupo não conhecia ainda sobre Jesus. Por isso que o texto fala sobre o Senhor Jesus. Mas o batismo cristão, conforme diz a própria orientação do nosso Senhor Jesus, em Mateus 28, 19, ele diz que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Podemos então supor que aqueles que foram rebatizados não demonstravam real conversão, ou fossem inteiramente ignorantes acerca da missão de Jesus. Algumas pessoas vocês já viram aqui na igreja, que nós fizemos o rebatismo deles, porque quando eles eram crianças, ou adolescentes, eles decidiram se batizar, porque um amiguinho ou amiguinha se batizaram, e aí chegaram na fase adulta, na adolescência, se afastaram, depois voltaram. E aí nós conversamos e orientamos que se realmente eles tinham entendimento daquele primeiro batismo. E se a pessoa então não tinha a consciência, não tinha ali o entendimento do batismo, então nós ensinamos o real significado do batismo e sugerimos a ela que ela realize um novo batismo.
Mas isso não é normativo aqui no texto. Não é? Parece-nos então que este grupo que foi batizado por Paulo, foi batizado porque eles não tinham conhecimento sobre Jesus. Não tinham conhecimento. E nós, como batistas, entendemos que o batismo é para pessoas que se decidem ao senhorio de Jesus Cristo. Por isso que o batismo nós não aplicamos a crianças, porque as crianças não têm como confessar os seus pecados, reconhecer os seus pecados, reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós entendemos que o batismo é para pessoas convertidas, pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Então primeiro acontece o milagre, acontece essa questão que nós vimos da salvação, da transformação, e o batismo nas águas. Nós vamos celebrar dia 25, 26 de maio. Algumas pessoas estão se preparando. É para pessoas que um dia se decidiram a Jesus Cristo. Para finalizar, o verso número 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O falar em línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo? Eu disse que sim e não. Já expliquei sobre isso, né? Sim, como eu disse, no livro de Atos vemos a expansão do Evangelho, marcado como uma manifestação que acontece no Pentecoste, cumprindo então Atos capítulo 1, verso 8, de sermos uma testemunha tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então mostrando que o cristianismo não era apenas uma religião de judeus para judeus, mas sim uma fé para todos os povos, tribos, todas as línguas e nações. E não, a experiência que esses discípulos tiveram não é normativa, pois até entre eles, até entre esses episódios que aconteceram no livro de Atos, nós vemos situações diferentes. Por exemplo, em Atos capítulo 2 eles falavam em línguas, Atos capítulo 19 eles também profetizavam. E como nós podemos terminar esta mensagem dessa manhã? A coisa mais importante talvez a dizer é, sem a ação do Espírito Santo, o pecador jamais perceberia a sua necessidade de arrependimento. E nem mesmo teria desejo de arrepender-se dos males e pecado que cometeu ao longo da sua vida. Sem ele não chegaríamos ao final da nossa carreira cristã. E se ele habita em você, presta atenção que diz Efésios capítulo 4, verso 30. Não sei se o Renato vai ter. Tem? Olha aí. Obrigado, Renato. Efésios capítulo 4, verso 30. Se o Espírito Santo habita na sua vida, se um dia você foi batizado no Espírito Santo, se um dia você foi imerso na presença dele, e se ele hoje está com você aí, fique em pé agora, nós vamos ler juntos esse texto. Vamos ler juntos? Está pronto aí? Vamos juntos? Não entristeçam Deus, não lhe cause nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês,